Seja bem-vindo, amado e amada de Deus. Essa é a nossa quarta mensagem da série Conversão. Que bom que você chegou até aqui. Eu vou pedir só um favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você clique em inscrever-se e ative o sininho para receber notificações e também que dê um joinha aí, pelo menos assim essa mensagem vai chegar ainda mais longe para pessoas que também têm precisado ouvir essa palavra de Deus. O tema nosso de hoje é Deus tem procurado por você. Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa parábola, ela é a segunda de 3 parábolas sequenciais que São Lucas traz, chamadas de parábolas de misericórdia. Jesus as conta para os fariseus e publicanos que estão ali, seguindo ele, não porque eles queriam ouvir mais sobre Deus, não. Eles estão seguindo Jesus porque eles não se conformam dele estar comendo com pecadores considerados pecadores públicos. Eles não se conformam com aquilo que Jesus tem feito no meio do povo. Eles estão seguindo Jesus para que eles possam de alguma forma pegá-lo, surpreendê-lo e que possa levá-lo a qualquer tipo de tribunal. É importante a gente entender que nesse momento Jesus fala de misericórdia. Na primeira das parábolas, aliás, se você não assistiu a nossa terceira mensagem dessa série, eu te convido a assisti-la. Na terceira, quando falamos da ovelha perdida, nós ouvimos falar de um pastor que busca essa ovelha. Representa Jesus. E na quinta mensagem da nossa série Conversão, ou a terceira parábola, nós ouvimos sobre o filho pródigo e ouvimos falar de um Deus que é Pai. Na segunda, nós ouvimos falar de um Deus que é Espírito Santo. É bonito nós percebermos aquilo que Jesus queria trazer com essa parábola e ensinar para cada um deles. Mas antes de tudo, nós precisamos compreender um pouquinho a respeito de todo o contexto que acontece essa parábola. Como eu disse anteriormente, em outras mensagens, Jesus ele não vai inventar uma história do nada, bem maluca, em que as pessoas precisam ficar imaginando o que aconteceu. Não. Todas as parábolas de Jesus, elas se referem à realidade com que aquele povo vive. Jesus fala diretamente para eles, com eles, mas principalmente, Jesus continua falando para eles e com eles, por eles, para que Deus possa fazer dentro do coração deles, para que eles possam experimentar esse amor de Deus que é derramado. E daí quando a gente olha para essa parábola, nós pensamos aí nessa moeda, Ela é chamada de dracma, ela correspondia a mais ou menos um denário romano. Isso era o valor de um dia de trabalho. Se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, perto do salário mínimo, seria entre 50 e 60 reais. E se a gente trazer talvez o valor que ela tivesse maior, era uma moeda que valia até quase 100 reais dos nossos dias de hoje. Não era um valor qualquer que ela tinha perdido. E daí, quanto ao motivo pelo qual ela tem essas moedas, nós não temos escrito aqui no Evangelho e vamos ouvir por tradição mesmo, que podem ser 2 grandes motivos, ou porque isso realmente era um dinheiro que se passava de mãe para filha quando casava, chamada de dote, mas que não era dado ao marido, mas era dado para a mulher, porque caso acontecesse qualquer problema com o marido, que ela não pudesse ser sustentada, ela tinha esse dinheiro pelo menos para se sustentar durante um tempo e voltar para sua terra natal, de maneira com que a sua parentela pudesse assisti-la. Ou em alguns outros lugares nós vamos talvez ouvir que talvez seja a poupança de emergência dela. E se a gente pensar que ela tinha 10 dessas moedas e trouxer para o nosso dinheiro de hoje, seria o salário de quase um mês aí, ou menos até, Se a gente pensar nos 50 reais, talvez de metade de um mês. Então perder uma dessas moedas era algo realmente considerável. Não era algo qualquer.
E daí então nós temos alguns passos que ela foi sendo relatado aqui na nossa parábola e que é importante a gente compreender para que a gente possa fazer toda a transposição e compreender aquilo que Jesus quer nos dizer através dessa palavra. Mas vamos começar já pela compreensão daquilo que é. Perdeu uma moeda valiosa. Essa moeda aqui talvez sejamos nós, que muitas vezes nos perdemos. Primeira coisa, nós temos um valor inestimável para Deus. Você tem um valor inestimável para Deus. Afinal, Ele te moldou, Ele te criou e Ele te ama. Te ama como Pai, te ama como Senhor, te ama como amigo, te ama sendo o seu Deus. E que bonito é! O único e verdadeiro Deus, Ele nos ama. Nós somos amados por muitas pessoas, talvez de maneira até não tão perfeita, muitas vezes infiel, muitas vezes condicional, mas Deus não. Deus nos ama com amor fiel, incondicional, perfeito, transbordante. Que bonito é a gente saber disso. E continuando aí, nós reparamos que não é uma mulher de grandes posses. Ela tem uma casa pequena. As casas pequenas nessa época de Jesus e para uma família pobre, muitas vezes elas se consistiam num único cômodo. E nesse cômodo não se varria essa casa durante todo o tempo. Essa limpeza ela acontecia só de vez em quando. Nós temos que pensar há 2000 anos atrás, em que não tínhamos os mesmos conceitos do que é a limpeza, não tínhamos esse monte de produto que hoje a gente passa, cheio de cheirinho, cheio de coisa. Não, era uma vida simples, camponesa. E daí, nessas casas pequenas, normalmente não se tinham janelas. Quanto mais pobre era uma casa, não se tinha janelas. Então era uma casa que talvez estivesse ali um tanto quanto suja para os nossos dias, que estava ali talvez escura, e daí então ela perde uma moeda. Nós temos que agora prestar atenção àquilo que foi falado, cada um dos passos, eles são muito importantes. O que faz aquela mulher? Então, inicialmente, quando ela tem lá suas 10 moedas de prata e perde uma, ela acende a lâmpada. O que significa dizer que ela acende a lâmpada? Que ela traz luz àquela casa. Que ela ilumina. Na verdade, por diversas vezes nós perdemos tantas coisas na vida. A gente só será capaz de encontrar se nós iluminarmos. Eu quero ir além. Quantas vezes a verdade se perdeu, o amor se perdeu, a fidelidade se perdeu. É preciso iluminar. Se você quer encontrar algo de novo, é preciso iluminar. Não dá para ficar de olhos fechados. Não dá para a gente fingir que não está vendo. Não dá pra gente procurar no escuro, a gente não vai achar. Talvez ainda a gente até vá se machucar, Dar aquela chutada no móvel com o dedinho do pé, que às vezes parece que ele serve só pra isso, Só pra doer, pra gente chutar e ficar lá sofrendo, Mas é assim, a gente precisa iluminar. Só trazendo luz às coisas, nós conseguimos ver realmente como é. E o que é trazer luz às coisas? É aprender a ouvir, é aprender a buscar a verdade sem ficar querendo manipulá-la. É aprender a compreender o contexto, a entender aquilo que acontece, o que se passa no coração do outro, o que se passa de verdade dentro do nosso. É importante que a gente ilumine as nossas relações.
sem mentiras, sem falsidades. É preciso ter relações verdadeiras, relações francas. Aliás, isso é uma das coisas que mais tem se perdido. Porque cada vez mais nós vemos na sociedade relações que elas são por conveniência. Convém, eu me relaciono. Não convém, eu deixo de lado, eu mudo. E nós nos esquecemos do verdadeiro valor das relações. Ali, para aquela moeda, daquela mulher para aquela moeda existia afeto. Mas é interessante perceber que a mulher entende que a moeda está perdida. Mas a moeda não tem consciência, ela é um objeto, ela não sabe que ela está perdida. Quantas e quantas vezes não somos nós que não temos consciência de que estamos perdidos? A grande questão é que a consciência nos foi dada. E talvez nós não a tenhamos utilizado de maneira adequada. Ou talvez estejamos nos sentindo dentro de casa como aquela moeda. Continuando a passagem, vai falar que ela varreu a casa. Varrer a casa naquele contexto não era uma coisa tão simples. Pensa numa casa de um único cômodo, com muitas coisas ali. Varrer aquela casa diligentemente, isso é com afinco, né, para deixá-la bem limpinha para poder encontrar a moeda de prata, é um negócio que dá bastante trabalho. Tanto que quanto mais móveis tem numa casa, para quem aqui varre, se você não ajuda em casa, deveria pensar nisso. Porque muitas vezes a gente quer salvar o mundo, mas não quer lavar a louça. Se você nunca varreu, né? Mas para quem varre sabe que varrendo uma casa que tem muitos móveis dá muito mais trabalho. Então quer dizer, aquilo lá precisa de disposição daquela mulher para ela procurar aquela moeda. Aquilo precisa de uma atitude proativa, de uma atitude que tire ela do comodismo, tire ela do lugar. Se você tem perdido as coisas mais importantes da sua vida, você precisa sair do lugar. Não dá para continuar vivendo da mesma forma. Não dá para fazer do mesmo jeito. Não dá para deixar tudo igual e querer com que as coisas mudem. É preciso que a gente mude a nossa atitude para que todo o ambiente seja mudado. Não adianta você simplesmente se lamentar. Ah, porque no meu trabalho eu tenho problema. Ah, porque na minha casa o pessoal lá não é fácil. Tudo bem. Agora começa a mudança, e para começar a mudança não são eles quem precisam mudar, somos nós. E não é tornando o nosso coração mais duro, não é tornando o nosso comportamento mais difícil que a gente vai mudar. Não. É quando a gente dá um amor incondicional que as coisas começam a mudar. É quando a gente dá o primeiro passo que as coisas começam a mudar. Se essa mensagem está chegando até você agora, isso significa que a mudança precisa começar a partir de você. Não é em vão que ela chegou. Quando a gente muda, o mundo vai mudando em volta da gente. É importante a gente perceber que quando ela começa então a varrer o chão daquela casa, ela começa a tirar dali sujeiras. Quantas e quantas vezes o que nós mais precisamos para mudar toda a situação é retirar as sujeiras da nossa vida, do nosso coração. Quantas coisas nós precisamos tirar e que estão sujando o nosso coração? Muitas vezes ódio, vingança, ressentimento, mágoas, tantos sentimentos ruins, inveja. A gente às vezes nem tem coragem de admitir que essas coisas têm sujado a nossa casa. A maledicência, a nossa língua tratada de maneira feroz. Tudo isso nós precisamos mudar para que a nossa casa seja limpa. Não é aquilo que entra que torna um homem puro, mas é aquilo que sai de dentro para fora.
E é justamente isso, talvez para que a gente possa encontrar os valores que perdemos, para que a gente possa encontrar o amor que desejamos, a felicidade que queremos, é preciso, antes de tudo, nós tirarmos tudo aquilo que é sujeira de dentro do nosso coração. Essa mensagem talvez seja assistida daqui vários anos, e é justamente nesse tempo de Quaresma, e ela se chama conversão, para que cada um de nós tenha a coragem de olhar para dentro de si, hoje, e varrer essa sujeira fora, porque quando ela ilumina, depois ela começa a varrer diligentemente, porque ao iluminar, ela olha como está, e ao olhar aquilo, necessariamente ela precisa limpar para poder encontrar. Talvez aquela moeda, aquele algo precioso dela estava perdido no meio do pó e da sujeira. Talvez o amor que você mais precisa hoje receber ou dar, ele esteja perdido no meio da sujeira do seu coração. Talvez você não tenha se sentido amado, não tenha conseguido amar alguém, justamente por conta da quantidade de sujeira que a gente traz. Vou te dizer mais, a sujeira muitas vezes nos impede de ouvir a Deus, porque Deus a gente não ouve com os ouvidos, Deus a gente ouve com a nossa alma. Muitas vezes a nossa alma está suja e é preciso limpar, varrer diligentemente. Jesus, quando ele conta essa parábola, é lógico que ele traz dentro de si a vontade de explicar a respeito da misericórdia, do perdão, desse amor. Mas nós podemos hoje encontrar tantos outros sinais. Li certa vez, e é lógico que isso não estava relacionado à parábola em si, mas na explicação a pessoa falava que essa vassoura com que ela varre muitas vezes pode ser o Evangelho na nossa alma, porque quando a gente passa o Evangelho pela nossa alma, quando a nossa alma sente o Evangelho chegando até ela vai se purificando, ela vai ficando limpa. E daí aqui eu quero te chamar. O que é limpar a nossa casa, o que é limpar a nossa alma? É, primeiro de tudo, a gente olhar com a luz acesa e reconhecer os pecados que ali estão. Segundo, confessar-se. Terceiro, fazer penitência, para que a nossa alma se converta, para que a gente se converta de verdade. Fazer jejum quando nos convida à igreja, mas mais do que isso, durante o tempo de Quaresma, durante o tempo de Advento ou durante todo o tempo da sua vida, que é preciso conversão, é preciso que a gente eduque o nosso corpo, e o jejum nos ajuda a isso. E jejum não é ficar 24 horas não sem comer. Existem diversos tipos de jejum e você precisa procurar aquele que é mais próximo de você. Inclusive, nós teremos ainda uma aula a respeito disso futuramente, explicando os tipos de jejum. Mas é importante que a gente compreenda aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que Ele fala para cada um de nós, para que a nossa alma comece a estar mais atenta. Ao confessar, ao fazer penitência, jejum, nós vamos dando disposição, mas você pode fazer ainda mais. Você pode colocar a sua alma em estado de oração. Fazer a Lécio Divina todos os dias, ouvindo a palavra de Deus e deixando com que Deus fale com você. Participando da Santa Missa, adorando ao Santíssimo Sacramento. Tantas formas que a gente tem, rezando o rosário todos os dias. Tantas formas que a gente tem de poder fazer essa experiência de limpar a nossa vida. Mas não, muitas vezes nós perdemos tempo ouvindo notícias ou assistindo ou lendo na internet notícias de fofoca, de vida de artistas. Eu tenho um grande amigo que ele sempre fala, e ele sempre reforça isso, ele fala caríssimos, brincando com a gente. Ele diz, beleza, eu ouvi a notícia que vocês me contaram, não sei nada sobre ela porque eu não li, mas o que ela de verdade acrescentou na sua vida? Nós reclamamos muitas vezes por não ter tempo para Deus. Mas a gente perde muito tempo com várias outras coisas. Eu não tenho tempo, não dá tempo de eu rezar o terço todo dia, não dá mesmo. Não dá mesmo. Quantas e quantas vezes a nossa vida é gasta lendo fofoca, ouvindo notícias. Eu não estou falando que você não possa ouvir notícias. A fofoca sim, tá? Pode eliminar. Mas não estou falando que você não possa ler notícias. Precisa. Você não pode estar alheio, mas preste atenção com aquilo que você está gastando o seu tempo. Deixe as suas obrigações da maneira correta e depois você faz isso. O que eu estou te falando é que se você tiver meia hora e você tiver que escolher entre ler notícias ou rezar, reze, meu irmão.
Santa Teresa vai dizer que a nossa oração é governar o mundo junto com Deus. Olha que lindo que é isso. E daí aqui muitas vezes a gente olha e fala, o mundo está desgovernado. Mas quanta gente tem orado? A gente precisa orar mais. Muitas vezes a gente perde tempo, e daí aqui eu não estou falando que você não possa fazer, tá? Mas eu quero só que você pense e quero realmente te causar esse incômodo. Muitas vezes a gente perde tempo com joguinhos no celular pra gente dar uma distraída, sendo que aquele momento a gente podia estar rezando, e eu tenho certeza que a oração resolveria muitíssimo mais do que aquele joguinho que não vai resolver nada. Agora, a gente falar que não tem tempo, isso realmente é deixar as coisas de Deus em segundo plano. Quanto mais nós vamos deixando as coisas de Deus para segundo plano, nós vamos perdendo a capacidade de limpar a nossa alma e ela vai ficando cada vez mais suja. E quanto mais suja, mais pó. E quanto mais pó, mais difícil de encontrar os valores que às vezes caem. A moedinha dela caiu. Em meio a tanta sujeira, tanto pó, porque não limpa a casa sempre. É difícil de achar. É por isso que às vezes é tão difícil a gente voltar. É por isso que às vezes é tão difícil a gente fazer as coisas de Deus. É porque a nossa alma já está tão suja, tão carregada, tão desgastada. Mas mais uma vez, o confessionário é o lugar que a nossa alma é lavada, restaurada, se torna nova, fortalecida, revigorada. E eu sei que tem muita gente que vai falar, mas eu não tive como confessar, porque teve pandemia, não sei o quê. Quantas e quantas confissões houveram durante esse tempo? E as pessoas nem aproveitaram a oportunidade. Não podiam ir até a igreja para confessar, porque tinha pandemia, mas muitas vezes estavam em tantos outros lugares, às vezes até sem cuidado. E daí tinha tempo. E daí a pandemia, tem que ser enfrentada. Eu não estou falando que você deve agir, não, muito pelo contrário. A nossa atitude de cuidado, ela vai além da gente. Ela é caridade, porque a gente pensa também nos irmãos, para não passar para eles, para não transmitir, mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. Eu estou falando de confissão. Eu estou falando de você entrar, e eu vou repetir mais uma vez uma frase que eu ouvi do Dunga por algumas vezes, e nem sei se é dele, mas que ele dizia: o confessionário é o único tribunal na face da terra em que você entra, se declara culpado e sai de lá livre. E muitas vezes nós resistimos. Sabe por que resistimos? Porque muitas e muitas vezes o nosso interior está sujo de orgulho, de vaidade. E daí a gente não quer admitir os pecados que a gente cometeu, quem a gente tem sido e como a gente tem agido. Eu não tenho como não falar para você que hoje mídias sociais, redes sociais, por vezes, ela tem colocado muitas coisas dentro de nós em que nós mesmos nos questionamos aquilo que é ou não é de Deus. As pessoas têm vendido ideias deturpadas de coisas que seriam de Deus, só para confundir a cada um de nós. Muitas vezes nós temos recebido todas essas sujeiras de fora e temos incorporado ela por dentro. E esquecemos daquilo que é mais puro, daquilo que é verdadeiro. Aliás, quantas e quantas pessoas hoje têm vergonha de serem puras? Como se isso fosse um problema. Não, não é não. As coisas estão tão deturpadas que já venderam para nós que a imagem de ser um cristão correto é ser um fanático, é ser um desequilibrado. Não, não é não. Isso é mentira. Ser um cristão correto buscando viver as leis de Deus é viver a nossa vocação inicial e o nosso chamado. É só assim que o homem é feliz de verdade. Só assim se pode ser feliz de verdade.
E a palavra ainda nos diz que ela buscou cuidadosamente. É com diligência. Isso exige esforço. A gente não vai encontrar a beleza da vida de qualquer forma. É preciso trabalho, é preciso esforço. Em Isaías 44, vai dizer que o Senhor dá água para aqueles que estão sedentos. Em outro momento, Jesus vai afirmar: não atireis pérolas aos porcos. Isso é só quando a gente dá da nossa parte que a gente recebe. Primeiro de tudo, precisamos dar a nossa parte. O milagre, ele é sempre uma parte impossível. Mas para que um milagre possa acontecer na vida de uma pessoa, é preciso que tudo aquilo que é possível já tenha sido feito. Porque senão, é possível de resolver. Para que seja impossível, é preciso que tudo aquilo que é possível já tenha sido realizado pelo homem. E daí então, quando o homem realizou tudo aquilo que era possível, restou o impossível. E o impossível é possibilidade, ou o impossível, ele é especialidade de Deus. É Deus quem faz. É preciso buscar com diligência, porque ela vai lá e ela varre a casa. Ela procura com bastante cuidado. Às vezes a gente perde as coisas e não tem tido cuidado. Não tem tido cuidado. Quantas vezes você perdeu pessoas e não teve cuidado com elas? Ela busca. Ela tenta. Ela vai atrás. E daí então, quem trabalha, com certeza colhe o fruto do seu trabalho. Ela encontra. E ao encontrar, ela faz festa. Chama amigas e vizinhas para poder comemorar. Quando a gente reencontra a nossa razão de ser, a nossa razão de viver, o nosso testemunho alegre converte os irmãos. Sabe por que muitas vezes os jovens hoje não têm vontade de ir para a igreja? Porque muitas vezes eles olham e veem pessoas simplesmente tristes, emburradas. Eu sei que é um termo bem forte, mas é bem assim mesmo. A nossa alegria como cristãos é capaz de converter as pessoas. Quando as pessoas sabem da nossa alegria em ser de Deus, isso converte. As nossas palavras, elas trazem muitas pessoas para Deus, mas o nosso testemunho arrasta as pessoas para Deus. Porque elas querem ser iguais. Porque elas querem viver ou ter uma vida da mesma forma. E eis aí o grande segredo. Agora, podemos fazer um exercício um pouco diferente. O de ser a moeda. A moeda não sabia que estava perdida e ainda se encontrava em casa. Isso não é uma crítica, não. Mas é para nos fazer refletir, nós que vamos sempre à igreja. Será que a gente também não está no meio do pó? No meio da bagunça, no meio da sujeira, nos achando dentro de casa simplesmente e achando que não estamos perdidos, mas estamos longe de Deus. Estamos longe do seu toque. Estamos longe do seu trabalho na nossa vida. Aquela mulher sabia que tinha perdido a moeda dentro de casa, ela sabia que estava ali. Mas aquela moeda continuava perdida, mesmo estando dentro de casa. Por quê? Porque ela não tinha ali com ela. Muitas vezes nós somos essa moeda, nós estamos ali dentro da casa do Senhor, mas estamos perdidos porque não estamos com Ele. A intenção é que a gente olhe para dentro da gente mesmo, ou para que a gente olhe para a nossa situação e vejamos onde que nós estamos, de que forma nos encontramos. É preciso que a gente olhe com bastante carinho para a nossa situação.
Ela se alegrou ali com as amigas, ela festejou. Mas eu fico pensando, se ela fez ali algumas coisas para comer, alguns quitutes, para chamar essas amigas para festejar, talvez ela tenha gasto mais do que aquela moeda para poder dar a festa. E aí? E aí que é isso mesmo. Mesmo que a gente esteja perdido, Deus é capaz de dar muito mais do que aquilo que a gente vale. Porque às vezes a gente se acha a última moeda do pacote. Ou como a gente sempre brinca, né? A última bolacha do pacote. Mas Deus é capaz de dar o que for preciso por cada um de nós. Tanto é que deu aquilo que Ele tinha de melhor, o seu Filho único para nos salvar. Meu irmão, Deus deu muito mais do que nós valemos. Deus deu muito mais do que nós merecemos para nos salvar, para que nós pudéssemos estar com Ele no céu. Deus deu o seu Filho único por cada um de nós. E essa é a palavra libertadora. Jesus morreu e ressuscitou por você, por mim. Aquela mulher pode ter gasto muito mais do que aquela moeda, mas aquela moeda tinha um valor inestimável. Você tem um valor inestimável para Deus. Deus te ama. O valor que você tem para Deus vale muito mais do que você possa imaginar. E isso não é por conta que você merece, não. Não é por conta que eu mereço, não. É por conta de quanto Ele nos ama e do quanto Ele nos quer. Hoje é dia da gente olhar para nós mesmos e ver se a gente não está perdido, porque Deus tem procurado por cada um de nós. Deus vai fazer aquilo que for necessário. O Espírito Santo hoje ilumina a nossa casa através dessa mensagem. Mas é preciso que a gente se deixe ser lavado, para que toda sujeira saia e possamos ser encontrados. E que o Espírito Santo hoje nos lave, mas que você busque ser lavado também na confissão, no arrependimento, na contrição, para que a gente possa então ser encontrado de novo por Deus, mas que a gente se deixe encontrar. Que a gente se deixe encontrar. Deus tem buscado você e vai continuar buscando. Vai continuar buscando o quanto for preciso e onde for preciso. Não importa onde você tem ido, Deus vai continuar te buscando. Ele não desistiu e não vai desistir de você. Eu gostaria de verdade que hoje você olhasse para a sua vida e percebesse o quanto Deus tem insistido. Se você hoje não tem valorizado a sua vida, eu gostaria de trazer essa linda mensagem para você. A sua vida tem valor e Deus a valoriza muito, porque Ele te quer e Ele te quer para Ele, para viver com Ele. Ele te quer perto. A sua vida tem um valor muito mais do que você possa imaginar, muito maior do que você possa imaginar. A sua vida tem um valor muito maior do que você possa merecer, mas ela tem valor. É Deus quem te busca. Não importa se você está se sentindo perdido em casa ou se você hoje está se sentindo bem longe de Deus. É cada um de nós que Ele quer. Nós não chegamos a assistir essa mensagem, essa palavra não chegou até nós de maneira vã, não. Quando ela chegou até mim e agora chega até você, é porque Deus queria falar conosco. Acolhe. Acolhe de bom coração e deixa com que essa palavra hoje seja semeada e produza abundantes frutos na sua vida. Que você possa se deixar encontrar. Mas mais do que isso, eu quero te dizer agora, se você sente que em algum momento da sua caminhada você perdeu alguém, ou alguém se perdeu de Deus, ore por essa pessoa também. Mas manda essa mensagem para ela. E se você está recebendo essa mensagem porque alguém mandou ela para você, saiba que Deus tem procurado por você. Mas mais do que isso,
essa pessoa que te mandou, ela te ama muito. Te ama muito, a ponto de querer te dar a verdadeira felicidade, que é estar com Deus. Se você conhece alguém que não se perdeu, mas está dentro da igreja, e você gostaria que ouvisse essa mensagem, mande para ela também. E você que recebeu essa mensagem de alguém, saiba que Deus continua procurando por cada um de nós, mesmo nós que estamos dentro de casa. E que essa pessoa que te mandou, ela tem um carinho muito grande por você. E que ela está te estendendo a mão e dizendo, vamos caminhar junto para que a gente não se perca. Para que nenhum de nós se perca. E é bonito como termina essa passagem. Jesus diz assim para eles, assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. São os anjos que se alegram. Se os anjos se alegram com a nossa volta, quanto mais não se alegra o coração de Deus. Por um só pecador que se arrepende. Eu não sei como você se sente, talvez você se sinta um santo, já nos dias de hoje. Mas daí tá errado. Mas eu quero te dizer que todos nós somos pecadores. E um só pecador que se arrepende pode ser justamente a gente. Meu irmão, se a gente se arrepender, vai ter alegria no céu. Os anjos vão se alegrar. Os anjos estão esperando o nosso arrependimento para que eles possam comemorar. Você e eu hoje, ao se arrepender e mudar de vida, pode ter certeza que nós vamos trazer muito mais amor e felicidade na terra para o nosso próximo, para os nossos próximos, para aqueles que nos cercam, mas também vamos levar alegria e felicidade para o céu. Com o nosso arrependimento, é hora de voltar. É hora de deixar ser encontrado. É hora de permitir com que o Espírito Santo nos ilumine e nos lave. Então, por isso eu te convido nesse momento a pedir, vem Espírito Santo, vem ao meu encontro, iluminar a minha vida, iluminar tudo aquilo que possa estar sujo, vem me purificar de todo pecado e venha me encontrar onde eu estou, para que eu possa realmente ser um motivo de alegria para a terra e para o céu, pelo meu arrependimento e por mudar de vida, pela minha conversão para uma vida correta. Vem Espírito Santo de Deus. Se você gostou dessa mensagem, eu vou pedir mais uma vez para você clicar no joinha, para que ela chegue ainda mais longe. E eu espero de verdade que você faça uma linda experiência durante os próximos dias. Que o Espírito Santo ilumine aquilo que é preciso mudar e que você tenha coragem. Que você possa fazer o trabalho com diligência, com bastante atenção e cuidado, para que Deus possa encontrar a cada um de nós onde nós estivermos e para que a gente possa realmente experimentar ser alegria no céu e na terra. Fica com Deus, Deus o abençoe.